a favor que você pare com o seu clamor é o diabo. O único que quer que você abandone a sua intercessão é o diabo, porque aí ele consegue fazer a obra que ele quer. Mas enquanto você estiver dobrando os seus joelhos, o diabo, meu irmão, não vai conseguir fazer o que ele quer. Diga glória a Deus. Então continue orando. Hoje eu estava lendo um livro que falou muito forte no meu coração a respeito da oração. E tinha uma frase que eu até compartilhei com os irmãos que fala assim, ó: ninguém é tão ocupado, tão abençoado, tão bem-sucedido que não precise orar. Não existe. Todos nós precisamos, meu irmão, todos nós temos que estar em oração. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Não, tem sim. É que nós não estamos dando a real importância que a oração tem na nossa vida, amém? Nós precisamos desse tempo de oração, nós precisamos colocar a oração como um propósito mais importante, porque é ela que tem sustentado a sua vida, a tua família de pé. Diga glória a Deus. E nós vamos continuar orando. Falando em oração, você deve ter recebido o papelzinho de hoje aí da sua família. Quem trouxe o da semana passada e ainda não entregou, isso, pode colocar aqui, irmã Tina, obrigado, viu? Quem não trouxe, aliás, quem trouxe o da semana passada e ainda não entregou, pode colocar aqui ou pode entregar para as irmãs, que elas colocam aqui para você. E aí, esse aqui que você está entregando, quem vai assumir a oração agora sou eu, amém? Você orou 7 dias, agora eu junto aqui, junto com o seu propósito, eu oro mais 7. Nós vamos começar a partir de agora. Esse que você recebeu hoje, que você está escrevendo aí agora, você leva para continuar mais 7 dias aí de oração. Quem entendeu, diga amém. Nós vamos unindo o nosso propósito. Você ora uma semana e eu oro outra semana, e assim nós vamos fazendo. Tem alguém que trouxe a água também para ser abençoada? Pastor, eu trouxe a minha garrafinha com água, o meu recipiente com água. Coloca aqui no altar, entrega para os irmãos que eles colocam aqui, que nós vamos abençoar em o nome de Jesus. Pastor, o que eu escrevo nessa folha? O nome de todo mundo da tua casa, da tua família. Pastor, mas é muita gente. Vou te dar um segredo, vou te dar como se diz, não sei se aqui fala assim, um macete, um atalho, né? Que macete que é esse, pastor? Que atalho? Você faz assim, ó, se for muita gente e não der para colocar todo mundo, faz igual eu faço no meu. Cadê o meu? Acho que o meu já está aqui no meio. O meu é o seguinte, eu coloco lá meu nome, da Graziela, da Emanuele. Coloco assim, ó, família Lopes Jardim, que é a parte do meu pai e da minha mãe. Aí já está incluído as minhas irmãs, está incluído meus cunhados, está incluído os meus tios, meus primos, todo mundo por parte de pai e de mãe. Coloco da família dela lá, Almeida Fernandes, pronto, já inclui pai, mãe, irmã dela, meus cunhados, já inclui todo mundo também. Aí coloco lá família IGD Conchal, que é a família que Deus nos deu aqui, e família IGD Martinho Prado, que são as 2 famílias espirituais que Deus nos deu aqui. Pronto, já está resumido ali. Deu para entender, sim ou não? Você pode fazer desse jeito, mas às vezes tem um caso específico, muito sério, que você precisa colocar à parte. Não, pastor, tem um caso aqui que eu preciso colocar. É o fulano de tal, que está séria a situação lá. Aí você pode colocar também. Oh Deus, é o Joãozinho lá que o problema dele de saúde está sério. Ou se não é o Joaquim lá que está no problema, o problema do vício dele está sério. Ou a ciclana que está, o casamento está para acabar. Às vezes Deus toca no teu coração para colocar alguém específico, pode colocar também. Não tem problema não. Quem entendeu, diga amém. Todo mundo pegou o papel de hoje? O de hoje, tá? O de hoje é esse aí, você vai orar daqui a pouquinho e vai levar para casa. E aí depois desses 7 dias de oração, o que eu faço, pastor? Você traz ele de volta, que aí eu pego e começo a orar. Esse que você levou semana passada, está devolvendo hoje, essa semana toda eu vou orar como eu orei da semana passada. E assim nós vamos fazendo em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Lembra das 5 causas? Vamos lembrar das 5 causas? Deixa eu pegar aqui o papelzinho, para eu lembrar junto com você. Está aqui, ó. Quais são as 5 causas, pastor? Está aqui. Essas 5 causas estão na palavra, foram tiradas de Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 19, é aqui que nós vamos orar. Graziela, pega para mim a minha Bíblia lá e o meu caderninho, fazendo favor. Então, as 5 causas estão aqui, ó. Primeira causa, pela qual eu devo dobrar os joelhos pela minha família, para que sejam espiritualmente fortes. Primeiro, essa tem que ser a primeira de todas as causas, porque a vida espiritual é a mais importante.
Às vezes a gente começa pedindo por tantas outras coisas, tantas outras áreas, esquece que a vida espiritual é o carro-chefe, irmão. Se a nossa família estiver forte espiritualmente, ela vence qualquer outra coisa, diga glória a Deus. Vence na saúde, vence no casamento, vence na vida financeira, mas tem que estar forte espiritualmente. Segunda causa, para que habite Cristo no vosso coração. Terceira causa, para que tenham raízes e alicerces firmes em amor e não sejam o quê? Inconstantes. Quarta causa, que junto com o povo de Deus, aonde? Na igreja, né? Onde o povo de Deus está, se aprofundem nas coisas de Deus e não sejam rasos. Quinta causa, que sejam completamente cheios do quê? Da natureza de Deus. Eu não vou explicar tudo de novo, né? Mas se você quiser depois, leia lá Efésios capítulo 3, do 14 ao 19, e todos os dias, o que nós vamos fazer? Inclusive hoje, daqui a pouquinho, a hora que nós dobrarmos os joelhos, eu vou convidar você a dobrar os seus joelhos depois da palavra. Se caso você não conseguir, não tem problema, pastor, tem dificuldade, tem um problema no joelho, não consigo dobrar os meus joelhos, pode se sentar, não tem problema nenhum, tá? Se você puder dobrar o joelho, você vai dobrar o joelho sobre essa folha e você vai começar a sua oração por essas 5 causas. Senhor, diante de Ti nós dobramos os nossos joelhos pela família. Para quê? Para que eles sejam espiritualmente fortes, para que habite Cristo no coração deles, que tenham raiz e alicerces firmes em amor, e por aí vai até a quinta causa. Depois você continua a tua oração, amém? Essa oração não pode parar aqui na igreja, você precisa tirar todo dia um tempinho lá na sua casa para fazer ela, amém? Deixa do lado ali da cama, pode fazer à noite antes de dormir, pode fazer de manhã ao acordar, tira um tempinho, dobra os joelhos e ora. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua casa, amém? Principalmente pelo que eu vou te explicar hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho da oração. Vamos lá para Provérbios, capítulo 21, versículo 14. Provérbios, capítulo 21, verso 14. Então não pare, meu irmão. Deus conta comigo para interceder pela minha família, e Deus conta com você para interceder pela tua família. Provérbios capítulo 21, versículo 14. Hoje eu quero te ensinar o poder que tem uma coisa que a Bíblia chama de presente. Nós temos que mandar presente, nós temos que dar presentes para os outros. Pastor, eu gostaria de dar mais presente para os outros, mas eu não tenho condição. Esse presente aqui você tem, pode ter certeza, olha aí. Provérbios 21, 14, quem achou, diga amém. Diz assim, ó, está ali na tela? Está lá. O presente que se dá, de que maneira? Em segredo, presta atenção nesse detalhe, abate o quê? A ira, e a dádiva no seio, uma forte o quê? Indignação. Então a Bíblia está dando para nós uma explicação do poder que tem isso que ela chama de presente dado em segredo. Ela está dizendo que o presente dado em segredo tem o poder de abater o quê? A ira, a raiva e até uma forte indignação. O que é esse presente dado em segredo, pastor? Eu vou lá, mando um presente lá para a pessoa da minha família e falo assim, ó, não fala que foi eu que dei, só entrega lá, ninguém precisa saber. Não, você pode até fazer isso também, mas não é o caso. Esse presente dado em segredo é o que Jesus ensinou lá em Mateus 6. Eu não vou pedir para você abrir, se você quiser pode até marcar. Mateus 6,6, o Felipe coloca ali para mim. O que diz lá em Mateus 6,6? Põe lá, Felipe, rapidinho que nós já vamos voltar em Provérbios. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em quê? Oculto ou em secreto, dependendo da tradução. A Bíblia atualizada, RA, coloca para mim. O Felipe, ela vai trazer assim, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto, o que ele vai fazer? Te recompensará. Então deixa eu explicar para você. Esse presente dado em segredo é uma coisa que abate a ira, que abate a raiva, como diz lá em Provérbios 21, 14, mas ele abençoa quem está dando. Presta atenção,
O presente que a Bíblia está falando aqui é a oração. O presente que a Bíblia está falando, dado em secreto, o maior presente que você pode enviar para alguém é a oração. Essa pessoa não vai saber que você está orando por ela, talvez ela nem imagine, mas o coração dela vai se abrir, aquela ira vai se abater e você vai ser abençoado. O missionário explicava muito bem sobre isso num livro muito antigo na Igreja da Graça, não sei se alguém vai lembrar, se alguém já leu, que chamava assim, Presente, a dádiva que abençoa aquele que dá. Alguém já ouviu falar desse livro? É muito antigo. Já ouviu, Camila? É muito antigo, era muito bom. E o missionário ele fala a respeito disso. Que quando você manda esse presente para a pessoa, a Bíblia diz que você vai abater a ira, mas quem vai ser abençoado é você. Por quê, pastor? Volta lá em Provérbios 21 de novo, versículo 14, e coloca para mim, ô Felipe, na Bíblia Viva, NBV. Olha que coisa tremenda, anota aí para você não esquecer. Se alguém estiver zangado com você, dê-lhe um presente em segredo. Mas peraí, se fosse falando aqui de presente físico, não ia fazer sentido você mandar um presente para a pessoa e falar assim, não fala que foi eu que dei. Ué, mas a pessoa está zangada com você, o que vai adiantar? Se ela não saber que foi você que deu o presente, não vai resolver? Nada. Então dá a entender como a Bíblia é um livro espiritual, que está se falando de um presente espiritual. E o melhor presente que você pode dar para alguém, meu irmão, é a oração feita em segredo, em secreto. É dobrar os seus joelhos e mandar presentes para aquela pessoa. É aquele filho que não está falando com a senhora que é mãe. Pastor, não está falando, não está nem conversando comigo. Pastor, não aceita o que eu falo. É aquele irmão que não está conversando com outro irmão. É o marido que está com problema com a esposa ou vice-versa. É aquela pessoa que está te perseguindo lá no seu trabalho. Ao invés de você brigar, xingar, amaldiçoar, Deus está dizendo para você, presenteie aquela pessoa. Dá um presente para ela. Isso pode ser tanto fisicamente, claro, mas principalmente no espírito. Dá para ela presentes em oração, começa a mandar presente para aquela pessoa, dobra o seu joelho e fala, Deus, eu abençoo aquela pessoa, manda um presente para ela agora. Que essa oração alcance ela, que essa oração abençoe ela. O que vai acontecer? Quando você mandar aquele presente em secreto, está lá, se alguém estiver zangado com você, dê-lhe um presente em segredo. Você verá como a raiva e a mágoa passam num instante. Diga glória a Deus. Olha que coisa tremenda. O presente, esse presente dado em segredo, ele faz a mágoa e a raiva o quê? Passar. Então, ao invés de você ir para o combate, para a briga, não, vai em segredo e manda presentes para aquela pessoa que ela em si não vai saber, mas o espírito dela vai receber o que você está mandando para ela todos os dias. E funciona, pastor? Como funciona? Aí em Provérbios ainda, no capítulo 18, quer ver? Volta um pouquinho. Provérbios capítulo 18, versículo 16. A Bíblia corrigida, que é a que você usa, ela fala assim, o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença de quem? Dos grandes. Irmão, o presente tem poder de abrir os caminhos para nós e levar a gente a lugares maiores, a pessoas maiores. Mas esse presente, lembra, é um presente dado em segredo, porque Jesus ensinou que sua mão direita fizer, a esquerda não saiba. É em segredo, não adianta você orar aqui pela pessoa, imagina, nós vamos dobrar o joelho, você está abençoando aquela pessoa lá da sua casa, aí você chega lá, ela está fazendo alguma coisa de errado, você fala, você está aí fazendo isso, eu estava lá orando por você, viu, seu encapetado? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. A pessoa só vai ficar com mais raiva ainda, sim ou não? É secreto, é você e quem? E Deus. Às vezes a pessoa está até te tratando mal, mas lá em secreto você está presenteando ela. Às vezes a pessoa está até te tratando mal e em secreto você está abençoando ela. Irmão, você não sabe como isso é poderoso. Não vai abrir o caminho para a pessoa, vai abençoar a pessoa, mas vai abrir o caminho para você. A Bíblia NVT fala assim, olha lá, põe para mim ali, Felipe, NVT, nova versão transformadora. As portas se abrem para quem dá o quê? Para quem dá presentes. Aprenda a dar presente. Quer ver quem gosta de ganhar presente? Deixa eu ver. Duvido que você não gosta. Todo mundo gosta de ganhar presente, sim ou não? Lógico que gosta. Até a mãe.
que a gente que é filho vai dar presente, a mãe geralmente fala assim, né? O que a mãe fala? O pai fala o quê? Não precisava não. É assim ou não é? Mas precisava ou não precisava? Lógico que fica feliz, fala que não, mas fica, né? Todo mundo gosta de ganhar presente, mas melhor do que ganhar, a Bíblia está mostrando que é você dar. Irmão, mas pastor, eu não tenho condição de dar um presente bom para aquela pessoa. Pois é. Primeiro, que esse presente aqui todo mundo pode dar. Esse presente ele é dado em secreto, em oração. E segunda coisa, presta atenção, essa questão aqui de você dar presente, geralmente a gente dá presente para quem a gente gosta, para quem a gente quer bem, sim ou não? E esse presente aqui não é só para quem você gosta. Esse presente aqui você vai dar para aquele que está zangado com você. Lembra lá de Provérbios 21:14? Se alguém está irado, zangado com você, manda um presente secreto para aquela pessoa. Você vai ver aquela ira, você vai ver aquela raiva passar. Diga glória a Deus. Acontece ou não acontece? Vou te mostrar isso na Bíblia. Vamos lá em Gênesis capítulo 32. Você vai ver isso na prática. Como que o presente é poderoso. Gênesis capítulo 32. Irmão, talvez você está passando por um momento difícil com alguém e Deus está te dando uma direção hoje, viu? Pastor, não sei o que eu faço. A pessoa está me perseguindo, está me tratando mal. Deus está te dando uma direção hoje. Manda presentes para aquela pessoa. Presentes espirituais. Você entendeu o que são esses presentes, né? Quem está entendendo o que o pastor está explicando hoje? Em oração, em secreto, em segredo. Manda todo dia, abençoa, Deus. Estou mandando um presente para aquela pessoa agora. Abençoa a saúde dela, abençoa a vida financeira dela. Meu irmão, você vai ver que Deus vai abrir os caminhos para você e a ira vai ser abatida, a raiva vai ser abatida. Aquela pessoa que não está falando com você, aquele problema que você está no teu casamento, esposa, manda presentes para o seu marido. Senhor, ele está lá no trabalho agora, mas eu mando um presente para ele lá. Ele vai estar lá e nem vai imaginar, mas o espírito dele vai receber. Diga glória a Deus. O mundo espiritual é real, irmão. O mundo espiritual é verdadeiro. A pessoa pode nem imaginar, mas o espírito dela vai receber os presentes que você está mandando. E Deus vai começar a trabalhar no coração daquela pessoa. O filho está com um problema com o pai, com a mãe, começa a mandar presentes para aquela pessoa. Começa a mandar presentes no secreto. Ninguém precisa saber, não conte para ninguém, mas dobra os seus joelhos na madrugada. Deus, eu mando a bênção para aquela pessoa agora. Eu mando a bênção para o meu filho, para a minha filha. O marido, manda presentes para a sua esposa. Pastor, mas não tem dinheiro para comprar um buquê de rosa. Mais do que um buquê de rosa, é aquela oração que você vai mandando, você vai colocando diante de Deus e vai chegando lá no espírito dela. Quem está entendendo, diga amém. Ela vai receber, os caminhos vão se abrir. Deus vai abrir o coração daquela pessoa de novo para você. Olha o exemplo que eu estou falando aqui, está em Gênesis 32, versículo 3. O presente resolveu aqui um problema de família. Qual que era o problema de família? Irmãos que estavam brigados. Isso quase não tem em família, né? Problema de irmãos que estão brigados. E aí tinha um probleminha aqui de irmãos que brigaram. O que aconteceu? Todo mundo conhece. Os dois irmãos aqui, quem que era? Jacó e Esaú. Os dois brigaram porque o Esaú, que nasceu primeiro, apesar dos dois serem gêmeos, né? Esaú nasceu um pouquinho primeiro, tinha o direito da bênção, só que desprezou, tratou de qualquer jeito. O Jacó recebeu no lugar dele. Quando Jacó recebe a bênção e ele fica sabendo, o que ele fala? O dia que o pai morrer eu vou te matar. Eu não vou fazer isso agora porque o pai está vivo, mas o dia que o pai morrer eu te mato. O Jacó foi embora, fugiu, foi morar lá com o tio, que era irmão da mãe deles. Ficou lá um bom tempo, cresceu, prosperou, foi abençoado, trabalhou demais, o tio judiou dele lá, até que um dia Deus disse, agora está na hora de você voltar para a sua terra. Quando Deus fala isso para ele, ele fala, Deus, mas tem um problema. Se eu voltar para a minha terra, meu irmão está lá. O irmão tinha jurado ele do quê? De morte. E agora, Deus? E aí no versículo 3 ele vai falar com Deus, olha o que diz aí. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. 4. E ordenou-lhes dizendo, assim direis a meu senhor Esaú. Olha, ele trata o irmão até como senhor, né? Assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. 5.
Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. E enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Então o que Jacó faz? Antes dele voltar para casa, ele manda mensageiros por mão. Olha, fala para o meu irmão, trata ele de senhor, o meu senhor. Fala que o servo dele, Jacó, está voltando para casa, que Deus me abençoou, agora eu tenho gados, isso, aquilo e tal. Escuta a resposta que os mensageiros vão trazer de volta, versículo 6. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te. E olha agora, e 400 varões com ele. Meu irmão, a hora que o Jacó escutou isso aqui, os mensageiros disseram: olha, ele também está vindo te encontrar, já que você está indo, ele vem te encontrar, só que tem um problema, ele está trazendo um exército com ele de 400 homens. Você acha que a intenção de Esaú era boa? Não. O Jacó percebeu na hora. Na hora o Jacó entra em desespero. Olha o que ele vai falar. Versículo 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos. Versículo 8. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando o quê? Escapará. Ele entrou em desespero, ele falou: ele vai matar todo mundo. Ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma estratégia aqui, para pelo menos salvar metade. Vamos separar a família em 2 bandos, se ele atacar um, dá tempo do outro fugir. Tão desesperado que ele ficou, ele vai acabar com todo mundo. Com aquele desespero, aquele medo, ele vai falar com Deus. Versículo 9, ele começa a falar com Deus, e disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Senhor, foi o Senhor que mandou eu voltar, né? Versículo 10, menor sou eu que todos os benefícios, as beneficências, e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Versículo 11, ele vai pedir a Deus: livra-me, peço-te, da mão de quem? Do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porque porventura não venha e me fira. E a mãe com quem? Com os filhos. Ele faz uma oração desesperada: Deus, não foi o Senhor que mandou eu voltar? Senhor, o Senhor foi muito bom comigo. Olha, Senhor, quando eu passei aqui a primeira vez, que eu estava fugindo da minha casa, eu tinha um cajado na minha mão. Hoje eu estou voltando com 2 bandos. Olha quanto o Senhor me abençoou. Mas Deus, se o Senhor não me livrar, o meu irmão vai me matar. Se o Senhor não me livrar, ele vai me ferir, e vai ferir a minha esposa, vai ferir as crianças, vai morrer todo mundo. E agora, Senhor? E nessa oração, você percebe que Deus dá uma direção para ele. Oração, preste atenção, oração, eu aprendi que não é um monólogo, oração é um diálogo. Qual que é a diferença, pastor? Monólogo, só um fala. O que é um diálogo? Os 2 falam, os 2 conversam. Tem gente que trata a oração como monólogo: Deus, 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 Deus. Só que depois ela não para ouvir o quê? A resposta, a direção de Deus. Irmão, sempre que você for orar, fala com Deus, fala, mas depois para, escuta a voz de Deus. Pega a Bíblia, vai ler, vai ouvir uma pregação, fala: Deus, eu falei com o Senhor, agora eu quero ouvir a resposta. E olha para o pastor, Deus sempre responde, diga glória a Deus. Ele orou, falou tudo, que ele estava desesperado: Deus, eu estou com medo do meu irmão, ele vai me matar, mas o Senhor mandou eu voltar. E Deus dá uma direção. Versículo seguinte, qual foi a direção que Deus deu para ele? Versículo 12: e tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. 13, e passou ali aquela noite. Ele ficou ali em comunhão com Deus. Aquele medo saiu, aquele desespero foi embora, e Deus deu uma direção. E tomou do que lhe veio a sua mão, o que, igreja? Lê você. Um presente para o seu irmão Esaú. Foi a direção que Deus deu para ele. E o que eu achei tremendo meditando isso aqui? Deus não fala para ele assim: não, vai e enfrenta teu irmão, vai para cima, quem puder mais chora menos. Não foge não, vai para a guerra, vai para a batalha, ou ao contrário, foge, vai embora, vai para outro lugar. Não, Deus falou para ele: você vai consertar isso com um presente. Está entendendo, sim ou não? Olha como isso é forte.
E aí ele para, depois daquela noite com Deus, ele começa, amanhece o dia, o que ele faz? Ele separa um presente para o irmão. E não foi qualquer presente, eu não vou ler tudo aqui para você, mas foi muita coisa. Quer ver rapidinho aqui, ó, versículo 14: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros. O Jacó estava muito bem, né? Estava muito rico. Ele não foi mão de vaca no presente, não. Ele deu um presente muito bom. Para resumir, no versículo 16 diz assim, ó: e deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face, e põe de espaço entre rebanho e rebanho. 17, e ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar, e te perguntar dizendo: de quem és? Para onde vais? E de quem são esses diante da tua face? 18, então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo também vem também atrás de nós. 19, e ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. Versículo 20, e direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu aplacarei com o quê? Com o presente que vai diante de mim, e depois verei a tua face, porventura aceitará a minha face. Olha a direção que Deus deu para ele estava com certeza daquilo. Senhor, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse presente e separar em 3. O primeiro vai dar um espaço, depois vai mais o segundo, dá um espaço de tempo e vai depois o terceiro. E eu vou esperar mais um tempo, aí eu vou. E aí ia acontecer assim, os presentes iam chegar parcelados, os presentes iam chegar por etapa, né? Se o primeiro, quando vocês chegarem e o Esaú perguntar: o que é isso? Vocês vão falar assim, ó: isso aqui é um presente do teu servo Jacó. Aquilo deve ter impactado, meu irmão, o Esaú, porque ele estava indo para fazer o que com Jacó? Para cumprir o que ele prometeu. Ele ia acabar com Jacó. Ele não tinha esquecido ainda, aquela mágoa, aquele ódio, aquela raiva ainda estava no coração dele. Irmão, o desejo dele era esse. Quando chega o primeiro presente, aquilo quebra. Eu já vi cada testemunho. Eu lembro da minha irmã ela contou um testemunho quando ela estava na faculdade. Escuta rapidinho. Teve uma professora que não foi com a cara dela, e a professora começou a perseguir ela. A professora começou a fazer de tudo para atrapalhar, para prejudicar mesmo, e ela ia e fazia, estudava e acertava, mas a professora ia lá e tirava nota e atrapalhava de todo jeito. A coisa foi terrível. Até que ela orando, Deus deu essa direção para ela. No último dia, acho que é o TCC, que fala aquele trabalho final, né, de apresentação lá, ela foi fazer o TCC e a professora fazia parte da bancada dela. Deus colocou no coração dela, dá um presente para ela. E a mulher sabia o que ela tinha feito com a minha irmã o ano inteiro. Ela foi lá, foi num lugar e comprou uma joia, coisa até que seria até pesado para a condição dela, mas ela foi e comprou melhor. Foi lá e antes de apresentar o TCC, ela chegou para a professora e falou: professora, eu queria dar um presente para a senhora, por tudo que a senhora me fez esse ano. Você vê como que é, né? Porque a pessoa sabe o que fez, sabe ou não sabe? Ah, pastor, isso é ironia. Não, isso aqui é o que Jesus falou: orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Isso é virar outra face, irmão. Ela chegou e deu presente. Eu não lembro agora detalhes, como foi o presente, o que foi que ela deu, o que foi que ela falou, mas eu sei que ela deu presente. Essa mulher despencou a chorar, irmão. Essa mulher despencou a chorar. Aquilo quebrou a mulher. E ela veio pedir perdão para minha irmã depois: você me desculpe, eu sei que eu fiz com você. Eu fui má com você esse ano inteiro. Eu te persegui esse ano inteiro. Eu achei que você ia até se revoltar comigo. Você veio e me deu um presente, coisa que ninguém nunca tinha me dado. O presente quebra, diga glória a Deus. Quebra, irmão. Eu imagino Esaú com aquela fúria: eu vou acabar com ele agora. Ele está vindo porque ele acha que ele agora cresceu, porque ele prosperou, que eu esqueci o que ele fez. De repente chega um presente, pá! Começou a quebrantar o coração dele. Se eu estou querendo matar ele, ele está me abençoando.
Estou querendo matar ele está me presenteando. Aí o Esaú achou que era só aquele, sim ou não? Passou um tempo, o que chega? O segundo presente. Mas de quem que é isso? Isso aqui é presente do teu servo Jacó. Diga glória a Deus. Segunda pancada. Aí ele falou, bom, foi 2, acho que não vai ser mais do que isso. Daqui a pouco chega o terceiro. Olha como Jacó foi sábio. Ele não parou, ele deixou uma sequência, meu irmão, de presente, que foi batendo igual, lembra aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Quando chegou o terceiro presente, o coração de Esaú, que estava duro, com raiva, deve ter espedaçado. E olha que coisa tremenda, quer ver, para resumir por causa do horário, o capítulo 33, pula lá para o capítulo 33, versículo 1. Quem está entendendo, diga amém. Vai mandando, irmão. Sabe, hoje, a hora que nós dobrarmos o joelho aqui, manda um presente para aquela pessoa da tua casa, da tua família. Manda um presente para aquele que não está falando com você. Manda um presente para aquela pessoa que tentou te prejudicar. Manda um presente lá para o teu marido, para a tua esposa. Isso tem muito poder. Olha o que diz o capítulo 33, versículo 1. E levantou Jacó os olhos e olhou. E eis que vinha Esaú, e Alaó, e 400 homens com ele. Falou, misericórdia. Eu acho que ainda não está resolvido. Mas o versículo continua. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel, as duas servas, 2. E pôs as servas e os filhos na frente, e Léia e os seus filhos atrás. Porém a Raquel e a Jacó, os derradeiros. Versículo 3. E ele mesmo passou diante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Você viu o que Jacó fez? Até ele chegar no irmão, ele dava 2, 3 passos e se inclinava. 2, 3 passos e se inclinava. 7 vezes ele se prostrou. Quando ele chega diante do irmão, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro. E o quê? E abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e o quê? E choraram. Diga glória a Deus. O que resolveu isso, pastor? Foi briga? Foi confusão? Não, foi presente. Foi a direção que Deus deu para Jacó. Que coisa tremenda. Irmão, não é o presente material, não. Se Deus tocar no teu coração, faça. Como eu falei, já vi cada testemunho tremendo. Pessoa querendo prejudicar a outra, ela foi lá, comprou uma Bíblia. Olha, estou te dando isso aqui de coração. Que coisa tremenda. Aquilo quebra, mas muito maior. Ou não existe para mim presente maior que você possa dar a alguém do que aquela oração que você faz em secreto. Lembra, vamos voltar lá só para encerrar. Põe de novo lá Provérbios 21, 14, só para a gente encerrar, para você não esquecer disso. Vamos lá, o que diz ali? O presente que se dá como? Esse detalhe aqui é o principal, em segredo. A pessoa nem imagina, enquanto ela está te perseguindo, você está orando por ela. Enquanto ela está chateada com você, você está orando por ela. Enquanto ela está te maltratando, muitas vezes, você está orando por ele, está orando por ela. Pastor, mas está difícil, olha, a pessoa não vê o que eu faço, não precisa, meu irmão, continua. Está lá, o presente que se dá em segredo, abate o quê? Abate a ira, e a dádiva no seio, uma forte indignação. Esse é o poder que tem o presente. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir.